Bem-vindos ao Alimentando o Papo. Aqui o conteúdo é rico e o papo é leve. Meu nome é Andressa Moura, sou nutricionista e host desse podcast. Hoje, o nosso tema é sobre nutrição e câncer. Com a minha convidada nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica funcional, especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, membro da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e atua na área de nutrição oncológica há 6 anos. Ela é mãe da Ana e do Pedro e nutricionista nas horas vagas. Esta convidada é a Suelen Lima. Bem-vinda, Suelen. Prazer receber você aqui. Muito obrigada. Para a gente conversar sobre esse assunto, né, tão delicado ao diagnóstico. E eu espero que seja enriquecedor para nós duas. Com certeza será. Primeiro, eu já quero começar agradecendo pelo convite. É muito especial para mim estar aqui com você. E falar de nutrição, eu sempre falo que para mim é um prazer. Inclusive, acho que eu falo sobre nutrição demais, porque todas as minhas conversas no almoço, no trabalho, fora do trabalho, eu tenho que, inclusive, me policiar. Mas é sempre prazeroso para mim falar de nutrição, porque a gente está sempre contribuindo para ajudar outras pessoas, para plantar sementes. Eu costumo falar isso. E na nutrição oncológica não é diferente. É essa premissa também. Isso é verdade. É um prazer mesmo conversar sobre nutrição. No entanto, né, esse podcast é sobre nutrição, no qual você é minha 5ª convidada. E é sempre um prazer estar sentada aqui nessa cadeira, dividindo o espaço com um outro profissional nutricionista. E vamos começar. Vamos começar sobre o seu diagnóstico, né? Você, no início do ano, teve o diagnóstico de câncer, né? Câncer da tireoide. E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi essa descoberta, o diagnóstico, o tratamento, como que você enfrentou isso, a sua família também, né? Diante disso, como que ficou? Então, vamos lá. Eu tinha um nódulo na tireoide, no lóbulo esquerdo, e sempre fiz acompanhamento desse nódulo e acaba que, sem alteração no tamanho, na configuração, e em novembro de 2022 eu fiz mais um desses exames que a gente faz, né, rotineiramente. E aí o meu médico que fez o meu exame de imagem, ele falou, olha, Suelen, tem algo, a imagem desse nódulo não está clara para mim. Ele não está me mostrando se é benigno ou maligno. E eu já fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas eu também totalmente desconsiderei, por eu já ter feito outras vezes, outros exames, e realmente nunca deu alteração. E os meus exames bioquímicos, exames de sangue, marcadores tireoidianos, nunca deram alterados. Todos eles, T3, T4, TSH, todos dentro do padrão de normalidade. E depois disso, ele falou, olha, eu vou solicitar uma biópsia para você. Você faz uma punção e aí a gente tira a prova dos 9, né? E aí eu acabei deixando para lá. Eu trabalho em clínica oncológica com um monte de médico e falei com um dos médicos e eles falaram, só a gente faz por desencargo de consciência. Mas aí eu deixei trabalho, a correria, família e tudo. E ainda esperei um mês. E um belo dia esse médico passou na minha frente e falou, você já fez o exame? Eu falei, não, ainda não. Ele falou, o que você está esperando? Aí deu aquele estalo, né? Eu falei, gente, tô com um pedido, vou fazer esse exame. Mas como assim? Você tava com pedido de exame? Sério, tava com pedido e deixei, porque assim, não mudou a configuração, mas ele não me deu informações claras. Então surgiu aquela dúvida. Então, tipo assim, eu fui meio que me deixando levar, sabe? E aí fiz e esqueci. A gente sabe que laudo de biópsia demora pra poder sair. E aí um dia eu lembrei de olha pra você ver, tipo, dentro de tudo, de todo o contexto, sem expectativa nenhuma de que seria um tumor maligno, né? E aí eu li o resultado e tava lá, adenocarcinoma papilar ou papilífero, que é um câncer o mais comum dentre os cânceres de tireoide, acometem aí 80% dos casos são de câncer de tireoide papilífero ou papilar, e aí abriu um chão, assim, né? E eu fiquei totalmente paralisada. Eu tava no meio da Copa do Mundo, não sei se você lembra, sabe? Todo mundo lá comemorando e eu tava ali. Liguei pro meu esposo e falei pra ele, amor, tô com câncer. Ele, como assim? Falei, adenocarcinoma quer dizer câncer. Sim. Né? E aí já mostrei pro médico que trabalhava comigo, ele falou, você realmente se trata de um câncer. É interessante que você procure um médico de cabeça e pescoço, especialista.
E daí eu comecei toda essa jornada de fazer exames, procurei um médico especialista, né, ouvi a opinião, ele foi muito categórico comigo, ele me deu todas as possibilidades, tanto de tireoidectomia total como parcial, os riscos, né, e como que seria o processo cirúrgico, se eu optaria, ele me deu todas as possibilidades. Eles Suelen, aqui você escolher, falou dos riscos, e aí eu, junto com meu esposo, que era quem estava comigo no dia, a gente acabou optando por fazer essa cirurgia. Mas ainda no final ele falou, olha, Suelen, eu tô vendo que você está com dúvida, eu vou pedir uma revisão de lâmina. Por se tratar, era 0,6 centímetro. Bem pequeno, né, para você ver. E aí, nem sei como que ele foi muito sucinto na hora de fazer o exame, por se tratar de um tumor tão pequeno, né? E ainda com o risco de tirar a tireoide, fazer uma biópsia depois e não ser câncer. Nossa! Porque, entendeu? Então tinha a possibilidade, porque o primeiro marcador do exame de imagem é o T-RAID 5 e o da biópsia depois é o Bethesda 5. Então os dois, quando entre 5 e 6, ele significa e corrobora para o diagnóstico de câncer na tireoide. Foi o que aconteceu comigo. Pedi a revisão de lâmina, fiz e foi confirmado mesmo o diagnóstico de câncer na tireoide. E aí começou toda a correria para fazer os exames, né, pré-cirúrgicos, a minha preparação. E no meio disso, muitas coisas aconteceram. Os meus filhos ficaram doentes, eu me lembro muito que marcou muito, que a gente faz várias coisas, nós mães, né? E aí, enquanto estava processando todas essas informações, continuei trabalhando, continuei cuidando da minha alimentação à medida do possível, continuei me exercitando, cuidando dos meus filhos, até que em fevereiro eu fiz a minha cirurgia. E qual foi que você escolheu? Tireoidectomia total, sim. Porque, como ele falou, se eu fizesse parcial, haveria o risco de eu fazer a biópsia depois e depois ter que operar. E um risco maior, por exemplo, de atingir algum linfonodo que esteja por perto. Essas ramificações que a gente tem e que são muito fáceis de causar metástase, né? Então, por prevenção mesmo. E aí ele falou da questão da cicatriz, ele falou, isso é de menos, né? A cicatriz. Tira esse câncer daqui. Só tira, porque a gente diminui ou tira as possibilidades, né? Porque no meu caso, depois que a gente fez a biópsia, foi constatado que realmente era um câncer, mas nenhum linfonodo por perto foi danificado e também não precisou tirar a paratireoide, né? Então foi tirado só realmente a tireoide, que me trouxe alguns prejuízos, como você falou, como foi o pós-operatório. Na cirurgia acabou atingindo uma das minhas cordas vocais, então para mim foi muito estranho, eu fiquei totalmente sem voz. Minha voz ficou irreconhecível, tive que fazer fono durante para poder voltar, graças a Deus voltou. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem voz? Eu acho que eu fiquei sem voz total, eu não cheguei a ficar, mas eu fiquei... Como paralisou uma corda, ela mudou totalmente a fonética da minha voz. Não parecia eu não me reconhecia quando eu falava. Então essa parte foi bem estranha, muito estranha. E aí... E os seus filhos, né? Você chega e começa a falar totalmente, e assim, ninguém vai falar assim que tá diferente, mas eu tava me ouvindo, quando eu gravava um áudio, por exemplo, com a minha filha, ou eu sentia que tava diferente, né, mas graças a Deus, com a fono a gente conseguiu reverter alguns exercícios, foi fundamental, inclusive, para esse retorno. E a disfagia foi uma das coisas que também me incomodou no pós, né, que a gente sabe que a disfagia assim, a dificuldade que eu tive de tomar água, Andressa, foi assim, surreal. Que é uma coisa, o medo, você desenvolve um medo realmente de engasgar. Então essa foi uma parte bem delicada, mas a parte da cirurgia, da recuperação em si, é relativamente tranquila. Com 15 dias eu estava voltando para o trabalho, já estava conseguindo comer alimentos sólidos, então foi um pós relativamente tranquilo. Entendi. A sua alimentação, então, depois da cirurgia mudou? Ficou aquela dieta mais líquida, aquela dieta mais pastosa, e foi evoluindo aos poucos? E essa evolução foi tranquila para você? Foi tranquila, porque eu não tinha pressa, só queria mesmo só que tudo fosse voltando ao normal,
né? Entendi. E aí todos os dias eu olhava aquela cicatriz, aí eu sabia o que tinha que comer, não fiz nada assim de extraordinário, continuei na comida de verdade, não fiz grandes suplementações, né? Que a gente vai entrar nessa parte, as pessoas ainda têm essa premissa de que tem que suplementar para aumentar a imunidade com antioxidantes. Eu não fiz isso, eu realmente fiz o básico que deve ser feito mesmo, né? Cuidei do que eu sempre tinha feito, eu sempre tive esse cuidado com a minha alimentação. Então foi um processo sim, né? Diagnóstico, não foi um tratamento, na verdade, propriamente dito, foi uma cirurgia já, né? Então, entre esse tempo até que foi rápido, né? Sim. Entre diagnóstico e Sim. até rápido foi, difícil foi você ir lá e descobrir. Difícil, né? foi essa dificuldade. Eu não precisei fazer iodo. Na verdade, eu fui displicente nesse caso, eu assumo. E assim, por todo o contexto, né? Porque a gente que trabalha com paciente oncológico, a gente tem um medo a mais, né? A gente tem esse receio e a gente tem todas as anteninhas ligadas a qualquer sinal que possa acontecer. Inclusive na mama eu já cheguei a fazer punção, o quanto a gente fica ligada nessas informações. Mas na tireoide, realmente, como eu já tinha um nódulo e como ele falou que não tinha aumentado de tamanho, eu fiz correlações na minha cabeça. Mas não foi um tempo que, graças a Deus, deu pra afetar, sabe? Sim. Eu não precisei fazer iodoterapia. A cirurgia foi, de fato, curativa. Foi, graças a Deus, foi uma etapa. Graças a Deus. Maravilhoso. Sim, né? sim. E Suelen, você trabalha já há 6 anos com pacientes oncológicos, sim. né? Como que é na prática, né, na clínica, o seu dia a dia com esses pacientes? Quais são as maiores dificuldades que eles apresentam? Assim, acredito eu também que seja aquela questão de enfrentar o câncer, né? Lá tem internações? Não. É só atendimento mesmo, né? Sim, chamamos de hospital dia, a gente tem centro de infusão, né, de quimioterapia. Então o paciente faz toda a infusão da quimioterapia lá, né, onde eu trabalho. E trabalho nesse mesmo local há quase 6 anos com oncologia. Eu costumo falar que eu fui absorvida pela oncologia, né? E aí, depois do meu câncer, eu posso dizer que eu sempre ficava naquela de, tipo, trabalhava com emagrecimento, mesmo estando na clínica oncológica, porque tá tudo muito conectado também, né? E aí, depois do meu câncer, eu meio que dei um estalo em relação a isso. Aquela coisa de propósito que você vai descobrindo ao longo da vida, né? E a oncologia fez muito mais sentido para mim. Quando eu comecei quando eu estive do outro lado, eu passei a ser paciente oncológica e a palavra câncer assusta. A palavra adenocarcinoma, independente de onde seja o câncer, é assustador. Ainda mais para quem é mãe, para qualquer pessoa mas para nós que somos mães, com um filho pequeno. Então passa muita coisa na cabeça e mesmo assim você precisa seguir. Você precisa se manter firme, né? Você precisa se manter forte pelos seus filhos, pela sua família, né? E eu estive do outro lado e ele meio que me chamou para... Ou seja, você está onde deveria estar. Eu estou exatamente onde eu deveria estar. E agora com um propósito muito maior. Embora não tenha sido invasivo, não tenha sido, né, um câncer de mama, como a gente sabe que muitas vezes mexe muito com o paciente, ele me trouxe muitos insights, ele me trouxe um colocar-se no lugar do outro muito mais intenso, sabe? Tanto que depois eu entrei na equipe de cuidados paliativos e tudo começou a fazer realmente mais sentido. Então esses pacientes, eles fazem infusão lá na clínica, a gente atende todos os tipos de cânceres, mas a gente não faz radioterapia, só trabalhamos com quimioterapia, né? E aí o paciente chega, de praxe, ele sempre passa pela consulta de nutrição, onde é feita uma primeira avaliação nutricional para saber como está o estado geral, se o paciente está em obesidade, se o paciente já tem risco de desnutrição. Os estudos mostram que aí cerca de 50% dos pacientes já entram no tratamento já com déficit muscular muito grande, já no estado de atenção em relação à composição corporal, e eu falo de músculos, né? Mas isso é por conta da demora da procura do tratamento? Ou você, assim, como que é mais ou menos? É a demora ou eles já estão nisso por conta, né, do processo do câncer sem mesmo saber? Sim, o estadiamento, quando a gente descobre o câncer, a partir dali começa. Muitas vezes eu descubro no estado inicial, muitas vezes
eu estou no estadiamento mais avançado. E à medida que isso acontece, até por todo o processo, exames, espera de biópsia, muitos exames que os pacientes fazem, a gente já entende que aquilo já mexe psicologicamente com eles, né? Esse processo de espera. Tem paciente que eu atendi pacientes recentemente que descobriu em abril e por questões burocráticas só começou a fazer o tratamento agora. Então, você imagina como que fica a cabeça de um paciente demorando tanto tempo para começar um tratamento, né? E à medida que isso vai passando, eu tenho impacto no meu peso, mas não só isso. Alguns tipos de cânceres, eles são hipermetabólicos. Então, eles têm a característica de realmente consumir mais energia. E não são todos, mas alguns são mais que outros, como, por exemplo, pulmão, cabeça e pescoço, pâncreas, trato gastrointestinal. Então, são pacientes que são mais acometidos mais rapidamente por essa perda de peso, né? Então, eu já ligo um alerta ali em relação ao peso na primeira consulta, que é feita essa avaliação. Entendi. E esses pacientes que buscam o tratamento já, né, com essa déficit de músculo, já, né, às vezes, sei lá, às vezes com baixo peso, eles aderem bem à dieta ou eles não aderem, eles ficam, sei lá, sem querer muito consumir aqueles alimentos? Eu costumo muito falar do que é a nutrição para aquele momento, porque a gente fala da nutrição como prevenção, que essa é a prevenção primária e a que mais deveríamos falar, né? Porque quando eu faço o exame, eu estou falando de uma prevenção secundária, né? Então, o câncer já muitas vezes já está ali e quanto a isso, o alimento não pode fazer nada. Não é curativo, mas quando eu falo da nutrição como prevenção, eu chamo a atenção do paciente para o que precisa ser feito. E aí, durante a consulta, tem muito estigma de vou no Google pesquisar o que cura câncer, né? Quais alimentos eu posso curar o câncer nesse momento. Então, a primeira consulta, Andressa, é basicamente para desmistificar todos esses mitos que são feitos à seca. Muitos vêm com eles até anotados, para você ter ideia. Então, doutora, o açúcar alimenta o câncer? Doutora, chá de graviola cura o câncer? São muitas perguntas, então a gente ouve tudo com muito cuidado. Sim. São dadas orientações e aí, dependendo do estado nutricional do paciente, que a gente faz através de avaliações físicas, testes, a gente consegue ter uma visão panorâmica de como está o paciente, aí a gente decide a nossa conduta, que pode no primeiro momento já ser suplementação ou não. Se o paciente está estável, não teve perda de peso, está conseguindo comer, mudou um pouco do padrão alimentar, retirou os excessos, que isso já é muito significativo, a gente vai acompanhando a cada ciclo, né? Passa, vê o paciente, pesa, afere as circunferências, vê como que tá e dependendo a gente entra com a suplementação. Primeiro momento, às vezes é difícil dele aderir porque existe uma cultura por trás do paciente, né? Então, paciente idoso, a gente atende muito paciente idoso. Então, o paciente idoso, ele tem uma certa resistência. Porque eu cresci comendo isso e eu não vou mudar e nunca me fez mal. Então a gente com jeitinho, e eu gosto, é um público que eu particularmente gosto de atender, né? Porque a gente acaba entrando e quebrando alguns paradigmas que eles constroem ao longo do tempo e daqui a pouco eles chegam, tô comendo aquilo lá que você me falou, eu gostei, experimentei. E são pequenas mudanças, sabe, Andressa? Não tem nada de muito extraordinário acerca disso. Porque como não tem um alimento, não tem uma causa, o câncer é multifatorial. Então não vai ser a introdução de um alimento-chave que vai fazer com que eu melhore o estado nutricional do paciente. Assim como um alimento só não vai prevenir, uma estratégia só não vai prevenir. É uma junção, é multifatorial. Tem todo o contexto, né? Para cada paciente. Tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Exatamente. Né? E aí é aí que surgem as dúvidas. Né? Sim. Como você falou, porque Sim. aí eles já vêm com aquelas anotações perguntando sobre determinado alimento. Ou também, minha prima, meu pai, minha mãe teve câncer, vou comer tal alimento para não ter o câncer. Sim. Mas na verdade são hábitos no decorrer da vida, né? Hábitos da vida, são hábitos e inclusive fui questionada algumas vezes. Hoje me perguntaram, nossa, mas olhando para você é nutricionista, nunca ia imaginar que você teve câncer. Né? Porque a pessoa
as pessoas têm esse estigma que nutricionista... Nossa, nem me fale. A nutricionista, ela é perfeita. A nutricionista, ela é perfeita. Então, ouvi muito isso, inclusive, durante, né? E aí, isso vem muito de encontro ao que a gente está falando, que por essa série de fatores, não existe uma causa. Eu passei a estudar mais, por exemplo, sobre o impacto do estresse relacionado ao câncer específico de tireoide. O estresse ele não desencadeia o câncer, mas ele é um gatilho. Então, a gente percebe que um paciente, quando está com cortisol muito aumentado, ele desregula totalmente a minha conversão de T3 e T4, que é primordial para a tireoide funcionar. Houve épocas da minha vida que meu cortisol chegou a 42. Né? Eu não sei se pela privação de sono, isso deve ter vários motivos, mas pensando lá atrás, olha que interessante, né? Dá para fazer algumas conexões. E aí a vida que a gente anda, né, que a gente vive, corrido, trabalho, filho, privação de sono, uma alimentação ultraprocessada, né? Então todos esses fatores, muitas vezes o sedentarismo também acaba impactando negativamente e tudo isso acaba que vai influenciando para o desenvolvimento e para potencializar também durante, porque tem 3 fases. Tem a prevenção, e o foco é a nutrição, tem durante o tratamento, e o foco é a nutrição, e depois do tratamento, meu foco é evitar recidiva, né? Então, se a gente for pensar, o único caminho, todos eles levam à nutrição. Né? E aí, por isso que eu acho que eu me interesso tanto por essa área, tenho me interessado cada vez mais pela oncologia, porque realmente é muito gratificante a gente conseguir manejar um efeito adverso do paciente, a gente saber que no outro ciclo que ele veio, ele não perdeu peso, ele conseguiu ter uma boa adesão à dieta, à estratégia alimentar, à suplementação prescrita. Então isso, para além de todos os benefícios para ele, para a gente é muito gratificante. É verdade. E falamos muito assim da questão do tratamento do paciente oncológico, né? Começamos com a sua história. Eu queria saber de você, para aquelas pessoas que não têm câncer e desejam prevenir, além da alimentação, atividade física, essa privação de sono que você mencionou, tem alguma outra estratégia? Ou, assim, né, essa questão de todos os hábitos que você... Eu tenho visto muito na literatura, Andressa, atividade física. Olha que interessante. A gente sempre fala da atividade física, mas a gente não fala com tanto afinco. Inclusive, tem paciente oncológico que acha que porque está fadigado, não pode, né? Ele desconsidera isso mesmo. Muito. Desconsidera, então, até porque também, ele, além dele ficar fatigado, cansado, e ele não consegue fazer, às vezes, né? Consegue fazer o exercício completo e acaba assim, não vou conseguir, nem vou. Isso, e ele já cria, e é difícil eles pegarem para si esse primeiro passo. E eu aperto muito nessa tecla, tanto da alimentação, sempre junto com a atividade física. E claro, não estou aqui falando para um paciente que está nauseado, que está com muito efeito adverso, levantar e ir fazer uma caminhada, não. Mas os estudos mostram que apenas 150 minutos por semana, dá uma média de 30 minutos por dia, já é capaz de aumentar a síntese muscular, aumentar a força, né, diminuir fadiga. Então, o que eu quero dizer é que, além de todas essas estratégias relacionadas à alimentação que a gente tem, ter uma boa composição corporal, que vai muito de encontro a questões como obesidade, realmente se manter dentro do peso. Talvez seja até redundante falar isso, mas é que não tem outros caminhos, as estratégias são essas. Tentar, à medida do possível, se manter dentro do peso, manter o intestino saudável. As pessoas desconsideram muito essa questão intestinal, que é extremamente importante, porque é lá que tudo acontece, é lá que é absorvido a maioria dos nutrientes, né, e metabolizado. Então, assim, é extremamente importante ter esse olhar global. Não, eu não te daria uma estratégia, sabe? Mas eu vejo. E essa questão da composição corporal, para nós mulheres, por exemplo, o câncer de mama, o maior número é em mulheres, claro. Pequenos casos aí em homens, né? E está muito relacionado com obesidade. E a obesidade, ela potencializa muito marcadores inflamatórios, que é um prato cheio para uma proliferação celular. Então, quando eu penso nisso,
A matemática é muito simples. Se são multifatoriais, mas se eu conseguir me manter dentro do peso, né? Tentar pelo menos dormir, ter um sono de qualidade, tá? E cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, fazer uma boa terapia, que isso a gente não pode deixar de falar, né? E cuidar do que dá pra gente gerenciar, o que faz parte do nosso controle, sabe? Que existem coisas que não tá dentro do nosso controle, né? Mas essa parte das boas atitudes, das estratégias anti-câncer, por exemplo, um shot matinal de manhã é uma rotina muito boa, você consumir a quantidade de água que você realmente precisa, evitar ao máximo consumo de processados em excesso, sabe? Porque a gente não está falando aqui fazendo o estigma de... A gente tem a questão do comportamento alimentar, né? Que a gente fala muito disso, e não é imposição, é trazer realmente a realidade para esses pacientes e realmente entender que sempre dá para melhorar. Por exemplo, se eu como todos os dias, vamos reduzir, vamos começar reduzindo, sabe? Sim. Realmente olhar para o que tá tendo de excesso na alimentação. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Sim, sim. O caminho é sempre aquela mudança de hábitos, né? Aquelas questões que a gente sempre fala. O nutricionista, na verdade, parece que está, né, escrito isso na testa. Alimentação saudável, atividade física. E às vezes as pessoas, por saber que falamos muito nisso, já falam, o nutricionista não, já sei que tem que ser isso. Mas como fazer, né? Como fazer? Como chegar? Nós estamos aqui. Mas como chegar nesse nível, né? Porque assim, requer muita disciplina, requer, não é simplesmente a partir de amanhã, né? Uma pessoa que come justamente vários processados tem um paladar, né? Um pouco diferente para, sei lá, às vezes consumir frutas, saladas. Então, não é da noite pro dia que a gente muda, não. Então é muito chão. É muito chão e muita consciência. Sim, consciência, né? Que não adianta. Ninguém acorda fitness. Ninguém ama comer tipo saudável todos os dias sem se permitir. E não é todo mundo que acorda e fala, vou fazer 50 minutos hoje na academia todo dia, né? Não é. Sem contar a questão do estresse do nosso dia a dia, que é algo externo e muitas vezes a gente não controla, né? Não controla. Então, às vezes o nível do cortisol, o estresse, tá lá em adrenalina, tá lá em cima. É aquela coisa de sempre se olhar, se observar. Eu acho que o autoconhecimento traz a gente mais para perto de uma alimentação saudável. Quando a gente entende que quando você vai para a academia, você tá ganhando vida, tá ganhando mais dias, tá ganhando mais disposição. Eu sempre falo que eu nunca me arrependo de ter ido. Às vezes eu vou lutando comigo, falando, não, hoje não. Não, hoje eu vou para casa, vou descansar. E eu passo na frente da academia, eu simplesmente fico ali, e às vezes não é a minha melhor performance, mas não tô falhando, posso falhar no resultado, mas não tô falhando na tentativa, né? Sim. Que a tentativa é importante. Termina, a gente fala, valeu a pena. Valeu, que bom que eu vim, isso. O nosso corpo agradece. Agradece sempre. E quem tem filho, que a gente sabe que tem que ter uma performance maior, tem que ter, né? Então, tem que estar sempre pensando nessa longevidade saudável. Costumo falar que é isso. Depois de uma certa idade, eu uso a minha, inclusive, depois daqui pra frente, a longevidade saudável. Nossa, com 2 filhos, né? Tem que ter. Eu sou super jovem. Eu sou super. Então essa longevidade que a gente tá falando de chegar lá na frente agachando e levantando sem precisar de ajuda, a tal da autonomia que a gente busca, né? Alongar, sei lá, com 50, 60 anos, fazer um bom alongamento, né? Conseguir se esticar, conseguir sentir, né, aqueles músculos ali. Mas é bom mesmo. Não só para prevenção do câncer, né? Mas para prevenção de várias doenças. Aliás, de todas as doenças. De todas elas, é como a gente está falando, é aquela redundância de chegar sempre no mesmo foco e de saber que o primeiro passo sempre vai ser a mudança de hábitos alimentares, não tem outro caminho. Tem alguns mais fáceis, mas eles também vão te trazer para a nutrição em algum momento, seja por conta de um tratamento, seja por conta de alguma deficiência nutricional, mas o caminho sempre vai te levar para a mudança de hábitos alimentares, na verdade essa. Isso é verdade. A questão da saúde intestinal dos pacientes oncológicos, né? Já propriamente dito, já com diagnóstico de câncer, né? Que a gente, até antes de começar o podcast, estava conversando um pouquinho sobre isso. A saúde intestinal, normalmente, quando, né, vai para químio, para radioterapia,
a diarreia, a constipação tá ali presente, acaba dificultando também, né, a absorção dos nutrientes para esse paciente que tanto precisa. Sim. Qual é o tratamento? Tratamento eficaz ali que vocês conseguem fazer com esses pacientes? Tem algum uso de glutamina, uso de algum probiótico ou alimentação como um todo? A gente sempre, eu falo que a suplementação ela é a cereja do bolo, né? Então a gente vê todo o contexto da vida do paciente, se ele está conseguindo comer fibras o suficiente, a ingestão de água, a mastigação, lembrando que esses efeitos adversos, eles são causados pela toxicidade da quimioterapia. Então, eu não posso criar grandes expectativas em cima de uma suplementação, por exemplo. Então, quando eu consigo ajustar a alimentação, muitas vezes dá certo. Muitas vezes, mesmo com o ajuste na alimentação, na ingestão de água, o paciente segue ou com diarreia ou com constipação. Então, eu não faço... Então, assim, sempre vai ter esse quadro. Sempre. Sempre vai ter esse quadro. Sempre, não, você fala assim, via de regra? Sim, não é via de regra. Ah, Alguns pacientes passam com o intestino totalmente regulado, depende muito do tipo de quimioterapia, depende também do paciente, como a gente falou lá no começo, a questão da individualidade bioquímica, né? Sim. Da individualidade de cada um. Mas pensando em suplementação, Andressa, glutamina, por exemplo, eu não utilizo na minha prática clínica. A gente não eu acho tem... também que a glutamina era anteriormente. Sim. Ela era utilizada. Eu não, acho que ela agora já não é tão utilizada quanto antes, ou não tem isso? Tem, porque o que está trazendo agora é de evidência, né? Houve um tempo que realmente ela tem o papel dela dentro da microbiota intestinal a nível de imunidade, né? Mas aí não tem nenhum estudo muito robusto e conclusivo que assegure o meu uso da glutamina. E quando é um paciente neutropênico, por exemplo, o uso da glutamina, o uso do probiótico, ele não tem respaldo para ser utilizado. Por conta de translocação bacteriana, é um paciente que está com a imunidade muito baixa. Então, por essa falta de estrutura científica para a gente poder ter seguridade, a gente acaba utilizando de outras estratégias mesmo. E isso vai dentro da alimentação mesmo, na ingestão, tem medicações dentro do protocolo também que acabam ajudando. Quando está no nível muito severo, às vezes o médico acaba partindo realmente para a medicação, que a gente cuida da parte da alimentação, né? E acaba, às vezes, dando um bom resultado. Outras, o paciente realmente fica nessa inconstância, né, durante o tratamento. E normalmente é mais diarreia ou constipação? Difícil responder. Nesses 6 anos a gente vê realmente que fica muito dividido. Inclusive, alguns deles cursam com diarreia nos 5 primeiros dias pós-quimio imediato e depois para constipação. Os 2 efeitos adversos dentro do mesmo protocolo. Então, não existe definição quando o assunto é tratamento oncológico. É realmente ouvir, acolher o paciente, entender o que está acontecendo, estudar sobre as medicações, que tudo é feito dentro do protocolo, para depois a gente ter a nossa forma de poder manejar. Esse manejo é feito dessa forma. Entendi. E como também a gente tinha falado um pouquinho antes, a mucosite, ela, câncer de cabeça e pescoço, e também dá na questão, assim, por exemplo, câncer pélvico, sei lá, até mesmo no intestino também. Todo o trato gastrointestinal é passível de mucosite. Entendi. Isso. Mesmo sendo cabeça e pescoço, no intestino pode afetar. Então, qualquer uma das partes, inclusive da parte ginecológica mesmo. Entendi. A gente tem casos. E a nível estomacal, na garganta também, todos eles acabam afetando muito a qualidade de vida do paciente. A mucosite é um dos efeitos adversos que eu acho que até mesmo mais do que a diarreia, do que a constipação, o manejo é mais difícil, o acesso do paciente, por exemplo, para consumir alimentos, a maioria, os alimentos que têm mais estaminas, como a banana, por exemplo, alimentos simples, né, mais ácidos, eles não conseguem consumir por conta da mucosite. E isso impacta diretamente na qualidade de vida deles, né? Certeza. Porque você pensar que uma pequena afta ali, uma só, quando já acontece com a gente, já atrapalha, você imagina várias. E o paciente acaba se beneficiando também
laser terapia tem sido muito utilizado no tratamento. Tá? Nossos pacientes acabam se beneficiando muito. Entendi. E gengibre ajuda? Ou chá de camomila também. O gengibre eu gosto mais, ele é um dos antieméticos mais utilizados para náuseas e vômito. Ele é muito eficaz para esse foco. Para mucosite, a gente precisa acalmar a mucosa, né? Por isso que até um tempo atrás eu utilizava a glutamina para bochecho, porque ela faz essa recomposição da microbiota, né? Que a gente também tem na boca. Na boca. Isso. E aí acabava utilizando. Hoje, alimentação mais branda, temperatura branda, sem muito temperos condimentados, essa é uma estratégia que acaba ajudando. Mas ajuda ou tem aquele paciente que mesmo fazendo todas essas estratégias... Sempre tem. Nenhuma estratégia assim a gente pode falar assim, ó, isso vai funcionar. Não só para mucosite, mas para nenhuma alteração que o paciente tem durante o tratamento, a gente não pode. A gente é nutricionista, acredita aí, eu acredito na nutrição sempre, mas a gente sabe, tem que dar a César o que é de César, né? Então é um tratamento que realmente mexe são muitas toxicidades a nível hepático, e isso afeta o paciente, e isso não está sob o nosso controle. O manejo dos sintomas a gente consegue fazer durante o tratamento, a gente consegue minimizar para que ele consiga comer, para que não impacte tanto no peso dele, a gente consegue fazer, mas não consegue predizer que aquilo vai realmente resolver. Isso. Entendi. E como que é o estado emocional? Eu sei que não é muito, né, questão da alimentação, sim, mas o estado emocional também atrapalha bastante. Com certeza. Assim, né, aquela questão de descobrir um câncer, como agora com o VC, vou ficar indo, sei lá, fazendo várias quimioterapia ou radioterapia, e aí tem alguns que até desconhecem esses efeitos adversos que dá, e aí acaba fazendo e meio que ficando mais, vamos dizer, triste, né? Mais emotivo, porque pensou ali que era só uma radioterapia ou quimioterapia e veio várias outras coisas seguidas, às vezes até, né, raspar o cabelo, diarreia, constipação, mucosite, dor abdominal, vários outros efeitos. Sim. E aí pode ser também que essa questão emocional atrapalhe às vezes até mais do que a própria alimentação, né? E o nutricionista tem que estar ali, tanto trabalhando com a alimentação quanto o emocional também, né? Tá tudo muito interconectado. E aí eu trabalho com a equipe multi, a gente trabalha de forma muito integrativa, né? Tem que ter, né? Então a gente tem um aporte muito bacana da parte da psicologia, justamente para esses pacientes, tanto que de praxe os pacientes, antes de iniciarem o tratamento, eles passam por nutrição e psicologia. Geralmente é no mesmo dia. Então, essas pacientes, vou citar câncer de mama, que é uma que a gente sabe que mexe com os hormônios, mexe com a autoestima, mexe com vários pontos. A mulher por si só, exatamente. Já vem com a onda de hormônio. Já. E aí, se for receptor de estrogênio, por exemplo, eles têm um impacto ainda maior nesse quesito. Então, eu começo a prestar atenção na alteração que essa paciente tem, do humor, das emoções, já na primeira consulta. Inclusive, eu recebi um relato muito bacana de uma paciente, essa semana ainda. Ela se consultou comigo na primeira consulta. Uma paciente linda, jovem, e aí ela chegou querendo desistir de tudo, muito triste, preocupada com o cabelo, e ela era fisicamente ativa, fazia academia, e não queria mais fazer, e não queria desistir, sabe? E ela me mandou uma mensagem linda, porque eu me lembro muito da primeira consulta e eu usei essas palavras. Eu falei assim, você precisa fazer desse limão uma limonada. É um processo que você precisa vivenciar e a gente não sabe que a gente não está no lugar do paciente, mas a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance. Então, se eu sei que a atividade física vai melhorar meu prognóstico, vai melhorar a minha resposta ao tratamento, por que não continuar fazendo? Então a nossa conversa foi muito esclarecedora e ela mandou um texto enorme para mim, que eu fiquei até emocionada, porque ela falou exatamente sobre isso, que depois daquele dia ela meio que acordou, fez todo o tratamento, não parou de treinar, e isso foi muito bom para ela. Inclusive ela faz uma medicação, imunoterapia no momento, e ela chega lá na clínica maravilhosa, de batom vermelho, empoderada, e eu fico muito feliz de ver isso. Tem muita alteração, tem muita coisa para saber lidar. A gente costuma comparar com uma montanha russa.
né? Tem dias que ela vai estar mais animada, e aí vem questões de cabelo, às vezes tem mais toxicidade, vem a queda de cabelo, inchaço por conta do uso do corticoide, muita retenção, então são muitas questões para ela lidar. Ah, entendi. Né? Ah, com certeza. Já é mulher, por ser mulher, ela já vem com toda emotiva. De fábrica. De fábrica. Mas eu entendo, deve ficar bem assim, né? Sim. Abalado. Sim. E tem que ter uma força, as pessoas, né, os profissionais, dar uma força, a família estar junto, para que possam passar por suporte. Isso bem, né? Que vai passar. Sim. Isso passa. Suelen, você, como nutricionista, o que você diria para os nossos ouvintes que estão, não sei, tiveram um diagnóstico recentemente, querem saber mais sobre a nutrição? O que você aconselha eles a fazer nesse primeiro momento? Procurar um nutricionista? Eu acho que deveria pelo menos procure um nutricionista, de preferência oncológico, porque o tratamento ele exige muito, né, do paciente, do estado nutricional, e a gente precisa realmente de um acompanhamento mais personalizado. Eu preciso olhar com cuidado como que é qual que é o padrão alimentar daquele paciente. Então, o primeiro passo é realmente cuidar do que está ao nosso alcance. Eu vou conseguir fazer atividade física, ou pelo menos uma caminhada, eu vou conseguir mudar algumas coisas na minha alimentação, ou pelo menos melhorar alguns hábitos alimentares. Eu acho que o primeiro passo é realmente, depois que tudo acontece, buscar ajuda, né? Tem um tratamento que você faz na clínica, geralmente as clínicas hoje já disponibilizam de nutricionistas, a gente trabalha com muitas orientações, a gente dá um suporte durante todo o tratamento, inclusive. Eu faço isso há quase 6 anos, inclusive quem quiser agendar a consulta com a Nutri aqui, é só clicar no link da minha bio. Eu já tô fazendo a propaganda, gente. Não, mas aproveita e já fala pro pessoal qual é o seu Instagram, né? Suelen Lima Nutri. E aí, lá na bio, né, tem um linkzinho, é só clicar lá que você vai ter todas as informações sobre atendimentos, locais de atendimentos e todas as dúvidas que surgirem. E também, gente, tem também informações, dicas, né? Tudo é relacionado ao câncer. Então, seguem a Suelen, para quem precisar de uma consulta também, né? Clica lá no link da bio. E... Suelen, eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? Foi muito bom conversar um pouquinho com você sobre câncer, trazer um pouco dessa realidade, né? De que hoje a gente vive. Eu acredito que antes era mais falado sobre câncer, parece que, não sei se é na minha roda de amigos, enfim. Sim. Mas eu acredito que antes se falava mais ou não. Ou tá do mesmo jeito? Não, tá do mesmo jeito. Eu sempre tô falando sobre isso porque eu trabalho com isso, né? Talvez o ciclo, né? Talvez a área também acabe potencializando isso, mas o fato é que, infelizmente, até 2025 a gente vai ter um aumento de 17% no número de casos de câncer. Infelizmente, a gente precisa mudar a nossa comunicação. Ela não está sendo efetiva. Era isso que eu ia falar. A comunicação, ela precisa ser efetiva. Não só no outubro, né? Justamente. E é isso. A gente só lembra do câncer em outubro. Exatamente. Quem não tem a vivência, né, do câncer, sim. Enfim. Sim. Pelo menos eu. Sim. Lembro mais do câncer em outubro. É que então, todas as ações, eu acho que precisa de muitas políticas públicas para ser modificada essa parte, porque, como a gente falou lá no começo, a prevenção primária são os fatores ambientais. A alimentação, tudo que a gente falou durante toda a nossa conversa. Exame que eles preconizam e que deve ser feito, claro, é falado em outubro. Mas e como que tá? Até as páginas em redes sociais, a gente vê muitos nutricionistas realmente falando sobre o tratamento, sobre o que fazer, mas e para prevenir? Porque quando eu previno, eu me afasto do câncer, né? Mas quando ele se instala, vou manejar sintomas e efeitos adversos, mas eu não necessariamente vou curar o câncer, né? Por uma junção como você falou, de estratégias. A alimentação, ela é preventiva, né? E não curativa. Então a gente tem que buscar a prevenção. Sim. Não podemos, né, negligenciar. Não podemos de forma nenhuma. Sim.
E eu quero deixar aqui uma mensagem para os ouvintes. Quando eu estava dando uma olhada sobre nutrição e câncer, eu escutei uma história falar bem rapidinha. Foi uma mulher de 40 anos, foi fazer o autoexame do banho mesmo, né? E descobriu ali um nódulo e, não, vou fazer o exame só para desencargo de consciência. Não tinha ninguém da família próximo dela que tinha câncer, ela pensou que era besteira. Fez o exame, deu câncer e, assim, ela ficou arrasada, como muitas pessoas ficam, e não queria mais saber da vida. Foi fazendo o tratamento, mas daquela maneira bem triste, daquela maneira de que não vai dar certo, com medo de morrer, enfim. Teve que retirar a mama e isso deixou ela pior. Então ela entrou numa profunda depressão, né, que acontece em muitas mulheres. E, enfim, nessa caminhada dela, que durou, se eu não me engano, não sei se foi 6 ou 7 anos, essa depressão, né, essa questão de todo o tratamento com cirurgia, ela encontrou uma pessoa, uma amiga que não via há muito tempo, ela contou toda a história, e a amiga falou assim: não lute contra o câncer, lute pela sua vida. Então, né, eu queria deixar essa mensagem para vocês que recentemente descobriram câncer. Procure tratamento, procure profissionais da saúde que possam ajudar, que vai dar certo, tá? E também queria convidar todos vocês para se inscreverem no canal, né, no YouTube. E para quem também não tem tempo de ficar assistindo e quiser somente escutar, está disponível também no Spotify, também é só seguir. O nosso Instagram é alimentando.papo. Lá eu divulgo alguns cortes, bastidores e a agenda do mês. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a Suelen pela participação. E fala de novo o seu Instagram para as pessoas, né, que desejam seguir, saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Suelen Lima Nutri. Suelen Lima Nutri. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição da bio, tá? E sigam a Suelen e muito obrigada por todos estar com a gente até agora. E fiquem ligados na agenda do próximo podcast. Tchau!